Hora de falar das contas. Mais de 75 mil cheques aqui na Bahia foram devolvidos por falta de fundos, isso só no mês passado. Quase 4% do total de cheques compensados. Por causa disso, o que acontece? Muitos lojistas se recusam a receber cheques. Eles preferem dinheiro ou cartão. A loja de roupas, sapatos e acessórios de surf não aceita pagamento em cheque há 7 anos. Cheque normalmente tem uma fama, né, que vai e volta e tem muitos cheques sem fundo. Tem gente que nem lembra desta forma de pagamento. Você divide numa compra, você precisava de ter umas 4, 5 folhas de cheque. Agora no cartão você passa uma vez só, divide 10, de 12. É bem mais prático. Mas em tempos de liderança do cartão de crédito, o talão de cheques ainda é o escolhido de muita gente. No mês passado, quase 2 milhões de cheques foram compensados no estado. O problema é que tem consumidor que está se complicando na hora de usar este tipo de pagamento. Só no mês de julho deste ano, 75.500 cheques foram devolvidos aqui na Bahia. Problema para quem passa o cheque e prejuízo para quem recebe. Só para ter uma ideia, em julho, o índice de devolução de cheques na Bahia foi de 3,89%, número maior que o índice nacional, que foi de 2,24%. Depois de muito prejuízo, esta loja de calçados agora só aceita pagamento em cartão ou dinheiro. Como é que é para o lojista a diferença? Quando ele recebe o cheque, o que pode acontecer de ruim? É o prejuízo mesmo, ele vende o produto dele e aí o produto sai, o dinheiro não retorna. Porque o cheque vai para o banco, o produto saiu e o dinheiro não tem como voltar mesmo. Perdeu, é uma perda. Antônio é um defensor do talão de cheques e se orgulha de nunca ter tido problemas na hora de fechar as contas. O segredo? Organização. Guardar sempre o canhoto do talão de cheque, anotar tudo certinho e aí sim você tem uma tranquilidade em termos de não dar o cheque sem fundo, de não perder, de não deixar de anotar. Eu acho que mas o cheque facilita muito. Pois é, senhor Antônio, facilita muito, mas também às vezes pode ser motivo de uma bela dor de cabeça. O Jornal da Manhã segue discutindo esse assunto. Nosso convidado aqui no estúdio hoje é seu Edísio Freire, que é economista especializado também em gestão financeira. Olá, senhor Edísio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ricardo, bom dia, Ismael. Seja muito bom dia, bem-vindo. Bom, nós vimos aí 75 mil cheques devolvidos. A pergunta que a gente faz nesse momento é a seguinte: as pessoas estão gastando mais, estão se planejando menos, está faltando dinheiro, estão se descapitalizando. O que é que explica isso, seu Edísio? Bom, Ricardo, uma questão é a seguinte: um fato ele é real e explícito hoje na sociedade. O incentivo ao consumo faz com que as pessoas a cada dia mais busquem consumir mais, independente da forma que elas vão organizar essas finanças. Como o cheque hoje, eu diria que é a última instância nas ferramentas de crédito que existem, né? O consumidor ele vai usar o cheque especial, ele vai usar o cartão de crédito, né? E quando ele não tem mais nenhuma alternativa, ele vai partir para o uso do cheque. E como nós vimos na reportagem, as empresas hoje elas estão restringindo um pouco a aceitação desse tipo de pagamento, porque ele tem um risco maior, para a empresa um custo também maior, porque se ela não recebe o pagamento, isso vai onerar, né, a estrutura de custo da empresa e, consequentemente, vai desincentivar a economia. Fatores como o desemprego, inflação, altas taxas de juros para a oferta de crédito no país, isso tem provocado também a busca por essa alternativa do cheque. Seu Edísio, a gente viu aí, né, mais de 2 milhões de cheques, mesmo com essa negativa dos lojistas, né? Agora, falando do lado do consumidor, nem todo mundo é organizado, como o seu Antônio na reportagem, né? Que sabe ali exatamente quanto gastou, coloca ali no canhoto. Muitas vezes o cheque pré-datado acaba sendo um problema para esse consumidor que não se organiza, esquece daquele cheque que ele deixou, que vai pagar daqui 30, 15 dias, né? Perfeitamente, Silvana. Esse eu entendo que é o grande problema, a questão da educação financeira, né? Os tipos de ferramenta de crédito, elas, na verdade, elas teriam um papel de auxiliar, de lhe garantir a questão de um crescimento patrimonial, de lhe garantir a condição de adquirir um bem em mais de uma parcela, já que você não tem a condição de adquirir isso com dinheiro à vista. Mas, infelizmente, as pessoas não têm a cultura de se planejar financeiramente,
não têm a cultura de usar de forma adequada as ferramentas de crédito que existem. Porque elas são positivas, filosoficamente falando, elas têm um papel fundamental na vida daquelas pessoas que não conseguem comprar um bem em uma única parcela, mas acaba que, por uma questão cultural, até psicológica, não se controlando, perdendo esse rumo financeiro, e esse é o grande perigo, o risco para a pessoa, para os empresários, para a economia como um todo. Qual é o risco, em termos de custo, que a pessoa que emite um cheque sem fundo corre, e também aquela pessoa que recebe, ou seja, as duas pontas dessa relação, o cliente e também o comerciante? Quem emite tem um risco iminente da questão do crédito na praça, né? Se você emite um cheque sem fundo, hoje, por normas do Banco Central, na segunda apresentação do cheque, o cheque é devolvido, e aí você tem taxas variadas de banco a banco, taxas que vão variar aí 50, 30, dependendo da instituição financeira. E para quem recebe, o risco econômico também é muito grande, né? Porque se você vende e você não recebe pela venda que você fez, isso vai onerar, você aumenta o preço, a inflação sobe, o custo do Brasil sobe, o custo daquela região, daquele comércio, daquele mercado também se eleva muito. Né? Seu Dísio, falando desse risco para o comerciante que o senhor tocou agora, inclusive no interior do estado, em Feira de Santana, por exemplo, onde o cheque normalmente é muito comum no interior, os lojistas, os comerciantes lá também estão com receio de receber os cheques. Eu quero te convidar para acompanhar com a gente essa reportagem. Vendas com cheque aqui nesta loja de eletrodomésticos em Feira de Santana, nem mesmo à vista. Há 2 anos, a direção da casa deixou de aceitar por uma única razão: a inadimplência causada por cheques sem fundos. Infelizmente, venda com cheque está suspensa aqui há mais de 2 anos por causa do alto índice de inadimplência. A gente perdia em torno de 50% dos cheques eram devolvidos sem fundo e quando ia renegociar, 80% disso estava perdido. O cheque já foi uma forma de pagamento bem mais aceita pelos comerciantes de Feira de Santana, mas não é o que se vê atualmente. O Serviço de Proteção ao Crédito vem registrando queda acentuada na inadimplência causada pela devolução de cheques sem fundos. O decréscimo acumulado nos últimos 10 anos é de mais de 30%. Dos 75 mil inadimplentes registrados aqui no órgão no primeiro semestre deste ano, apenas 1.131 foram por cheques sem fundos. Segundo o diretor do SPC, os dados revelam que os comerciantes locais estão cada vez mais recusando o cheque predatado e optando pelo cartão de crédito. Muito mais seguro o empresário vender através do cartão do que através de cheque. É um meio de pagamento atualizado e que o lojista tem dado mais crédito para isso. Esta distribuidora de alimentos atua há quase 20 anos em Feira de Santana. Aqui, a maioria das vendas é realizada com o cheque predatado. Mas para não ter dor de cabeça com a inadimplência alta, a direção tomou algumas medidas que vêm dando certo ao longo do tempo. Para a gente poder fazer uma liberação em cheque, principalmente, a gente tem que ter pelo menos 1 ano de conta bancária. Aí a gente primeiro faz uma venda à vista, faz 2 ou 3, até mais se necessário, porque a gente faz todas as consultas que forem necessárias. Pois é, senhor Edísio, nós vimos aí também a situação agora em Feira de Santana, onde também há uma certa resistência em receber o cheque por conta do risco que isso ainda envolve. Nós vimos aí, os números mostram isso. Aí eu pergunto para o senhor, essa estratégia utilizada por alguns comerciantes, lojistas, em checar a situação do cliente, em exigir um certo tempo de conta, tem até serviço de consulta cheque para saber se já houve anteriormente uma situação como essa. Isso ajuda, isso funciona de fato na prática ou não? Ajuda, Ricardo, ajuda sim, porque é uma forma do comerciante se proteger, dele diminuir o risco na hora de fazer uma venda utilizando o cheque. Então, não é necessário que ele faça essa pesquisa, que ele cheque telefone, peça número de telefone, peça as referências financeiras bancárias do cliente. E mais que isso, não só anotar o telefone, mas checar se aquele telefone realmente é legítimo. Porque, infelizmente, hoje, o índice, como a reportagem própria mostrou, de uso de cheques sem fundo, ele é grande e isso faz com que diminua a circulação de moeda no mercado. E essa diminuição é extremamente danosa para a economia, sem sombra de dúvida. Agora, senhor diz, o que é que o consumidor deve fazer para se organizar? A gente está em setembro, praticamente, Daqui a pouquinho vem outubro, Dia das Crianças, aí já chega fim de ano, outras compras. Como se organizar, se planejar, para não ficar nessa situação? A regra básica, Silvana, é não gastar mais do que o que se ganha. Isso é o básico, né? O ideal é que você consiga gerar um excedente para poupar, que você se planeje, que você compre aquilo que você tem a condição de honrar financeiramente. Porque se você não fizer isso, você vai cair numa situação de inadimplência, seja com cheque, com cartão de crédito ou outras linhas de financiamento, vai pagar um juros alto, porque quando você entra no cheque especial, entra no cartão de crédito, o juros é alto, né? E você desincentiva a economia e perde qualidade de vida. Então é planejar, planejar, planejar.
né? Eu digo que gestão financeira, existem 5 coisas que são essenciais para você ter uma vida financeira saudável. A primeira é poupar, né? A segunda é poupar. A terceira é poupar. A quarta, poupar. E a quinta, investir. Se fizer isso, você consegue se estabilizar, consegue ter uma vida tranquila, saudável, consumir, não cair nas tentações das propagandas, da mídia, porque o mercado capitalista está aí para isso. Ele tem que incentivar o consumo, que fomenta a economia e o consumo. Então o mercado está aí. Nós é que temos que ter a consciência e a responsabilidade de conduzir isso. Ou seja, quando essa conta não bate, tem que priorizar a casa, a escola das crianças, de fato, o que é importante. Perfeitamente. Né? Priorizar aqueles gastos que são essenciais, né, para a nossa sobrevivência. E quando a gente fala em planejamento, não é nenhum bicho de 7 cabeças, nada do outro mundo, né, Silvia? Absolutamente. Controlar o que está ali no canhoto do cheque, fazer a continha. É fazer uma continha de padaria, né? É fazer uma continha simples. Se eu ganho 10, eu só posso gastar no mínimo 10. O ideal é que eu gaste 8 e pouco 20% de minha renda. Aí eu vou ter uma vida tranquila. Seu Dízio, muito obrigada por essa entrevista, por esse bate-papo aqui. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. A gente lembra que esse assunto foi sugerido por você, telespectador do Jornal da Manhã, que também pode sugerir outros temas, outros assuntos para a gente conversar aqui e esclarecer. Olha o nosso e-mail aí, jm@redebahia.com.br. Esse é o seu canal direto com a gente. Participe então.